Então eu estaria mentindo pra vocês se eu falasse que foi tudo lindo, maravilhoso. Nossa, tô tranquilona aqui. A gente ficou próxima assim, viramos amigas, ela é uma pessoa legal, mas eu engoli umas coisas assim que eu falei, ai meu Deus, tudo bem, tô na casa dos outros e daqui a pouco tá passando essa fase, entendeu? E a intercambista nova me conta que rolou um bafafá entre ela e a host mom. Nossa, como vocês são curiosos, muita gente desesperada pela parte 2 desse vídeo. E eu voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês, galera. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e esse vídeo é a parte 2 e eu vou deixar linkada a parte 1 aí pra vocês na descrição e aqui em cima nos cards também. O que tá acontecendo no momento atual? Eu fiz um intercâmbio na França e no meu primeiro mês eu fiquei numa host family morando com uma mulher francesa. E eu explico tudo com detalhes no primeiro vídeo. Também tem uma playlist aqui no canal contando sobre esse meu intercâmbio da França, desde o dia 1 que eu fui aplicar pro visto, que tipo de visto era. Então tudo isso eu deixo aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada nesses vídeos e eu aconselho que vocês assistam porque tem bastante informação legal. Então vamos lá, essa é a parte 2 em que eu dou continuidade ao vídeo contando como foi a minha experiência real morando com essa senhora. Eu fui pra lá pra ficar inicialmente 3 semanas, que é o tempo que eu paguei o curso. O curso não era barato, tá, gente? Então por essas 3 semanas eu paguei mais de 10 mil reais do curso e da acomodação por 3 semanas. Então dá pra vocês perceberem que é um pouco caro, né? Principalmente com a conversão do euro. E desde o começo a relação não era das mais fáceis por vários motivos que não tem a ver nem com o pessoal, assim. Eu não falava língua, né? Eu não falava francês, então se eu tinha alguma reclamação ou se eu queria expressar alguma coisa, logo de cara eu não consegui. Depois eu descobri que ela falava espanhol e aí esse foi um outro problema também, porque um dos propósitos de você morar com host family é você treinar o idioma. Então pensa que eu fiquei 3 semanas lá com ela, nesse momento do vídeo, né? Só falando espanhol. Ela nem tentava mais falar francês. Ela falava, na verdade, porque a mulher da escola pergunta pra host family como tá indo, tal. E a mulher da escola falou pra ela, olha, você tem que falar francês com a Camila. Só que meio que a gente entrou numa zona de conforto. E como a gente conversava bastante, é muito difícil, gente. Depois que passou pra linha de lá, que a gente tinha vários papos em espanhol e tal, a gente só falava espanhol. E eu fiquei um pouco chateada com isso, né? Só que eu também não tinha o vocabulário em francês pra ter conversas. Então a gente acabava optando pelo mais fácil mesmo, que era a língua espanhola. E pra ela tava ótimo, porque ela gostava de contar história, eu sou uma boa ouvinte. Então essa língua em comum aí acabou estreitando os laços que a gente tinha lá. Inclusive ela chegou a falar isso pra Maitê. A Maitê, minha amiga que conheceu ela, né? Falou que de todas as intercambistas que ela teve, eu era a pessoa que ela tinha ficado mais próxima, que ela gostava muito de mim e tal. E eu acredito que foi 100% pelo fato da gente já ter uma língua em comum, diferente da que eu tava aprendendo. No último vídeo eu parei na parte em que ela ofereceu a casa dela pra eu ficar mais 2, 3 semanas até a outra intercambista nova chegar. Você só pode ficar com essas famílias enquanto você tá na escola. E ela me ofereceu um acordo por fora. Ela ia cobrar mais barato do que eu tinha pagado pra escola, né? E, inclusive ela ia receber mais, porque como você paga pra escola, eles são intermediários, eles tiram uma porcentagem ainda e repassam um valor menor pra host family. Então pra ela era o melhor dos mundos, porque eu ia estar pagando mais do que ela receberia da escola. Pra mim também era bom, porque eu não precisaria mudar pra um lugar que eu nem sabia ainda pra onde eu ia. Eu já tava com o apartamento de Bayonne meio certo, mas eu não sabia como eu faria minha mudança. Eu tava conversando com a menina ainda. Então essa foi uma oportunidade boa de eu ter mais tempo pra eu decidir o que eu ia fazer com a minha vida depois. Ela perguntou qual seria o preço que eu pagaria em Bayonne e ela me cobrou exatamente a mesma coisa pra eu ficar em Biarritz por mais 3 semanas. Como eu disse pra vocês no último vídeo, ela disse que ela estava fazendo por mim, porque ela gostava muito de mim e ela sabia que seria difícil mesmo eu encontrar um lugar em alta temporada. O que eu aceitei, gente? Muita gente já no outro vídeo falou, nossa, como você é trouxa, coitado, você é muito idiota, não sei o que, não. Era o melhor dos mundos pra mim. Se eu tivesse sofrendo lá loucamente, eu já tinha saído há muito tempo lá. Não sei se vocês acompanham o canal, né? Mas eu contei pra vocês quando eu tinha 17 anos, que eu fiquei um mês na casa de uma família que era totalmente perturbada e com 17 anos eu consegui sair e fazer um intercâmbio melhor. Então não era com 30 anos que eu ia ficar sofrendo na casa dessa mulher. Se no dia 1 ela já tivesse ultrapassando todos os limites que eu tenho, cada pessoa tem seu próprio limite, eu já teria saído. E não era o caso. Ela não atrapalhava na minha vida no dia a dia. Eu percebia sim que ela era um pouco carente, mas tinha os lados bons, como eu já deixei bem claro no primeiro vídeo. Só que sim, eu tinha que colocar limites e ficar falando não pra ela, principalmente pela parte do social, que ela queria ficar bebendo vinho até altas horas, porque ela tinha insônia e tal. Então o que eu fiz, gente? Eu aprendi a colocar limites ocupando a minha semana, porque daí ela não teria desculpa. E naquela semana seria minha última semana de aula, quando ela me convidou pra ficar mais tempo. E eu já tava meio que conhecendo a galera, já tava com os meus amigos e tal. Eu e a Maitê, a gente começa a ir pra academia. E eu falei pra ela, olha, de manhã eu vou estar na aula, meio-dia eu tenho academia, e aí à tarde eu vou trabalhar. Então ela entendia muito bem o meu schedule, ela não era nenhuma maluca, ela sabia que eu estava trabalhando, que eu estava ocupada, tal. E quando chegava tarde, 11 horas da noite, ela perguntava se eu queria fazer alguma coisa, eu falava que eu estava cansada, e eu percebia que ela ficava chateadinha,
mas ela respeitava. Eu achei muito engraçado quando eu falei pra ela essa história da academia, porque foi um dos motivos pra eu falar pra ela que eu não ia mais beber com ela. Eu falei exatamente assim: eu tô um pouco inchada, as minhas roupas não estão servindo, então eu vou focar na academia, porque eu quero focar na minha saúde, querendo ou não, o álcool é um negócio que incha. Lembra que na parte 1 ela me falou lá na piscina que a Maite era linda, maravilhosa, magra, e que corpo que a Maite tinha e tal. Ela nunca tinha falado isso de mim, e tava tudo bem, não tava esperando elogio nenhum dela. Só que ela percebia muito no corpo das mulheres, a ponto de no dia que eu falei pra ela que eu ia parar de tomar vinho, tomar bebida alcoólica, porque eu tava focada na minha saúde, ela virou pra mim na cozinha, gente, eu lembro claramente disso. Ela olhou pra mim do pé à cabeça e falou assim: Mas você tá super bem, tá tudo tranquilo, você nem tem celulite na sua bunda. e eu fiquei assim, ó, oi? Você não tá gorda nada, pra que você vai cortar o álcool? E eu fiquei tipo, nossa, gente, muito incenso. Eu só pensei isso, na piscina ela ficou secando minha bunda, é simplesmente isso. E eu falei pra ela, não, mas eu não tô bem, as minhas roupas, sabe? Eu tô me sentindo assim, então eu vou focar na academia. E pronto, acabou, não vou tomar mais álcool. Foi quase a morte pra ela. Nesse dia ela elogiou meu corpo, porque ela viu que eu iria parar de fazer lá a confraternização diária com ela enchendo a cara. Foi nessa semana também que a Natália chegou. A Natália apareceu no canal em alguns vlogs, é uma brasileira de São Paulo. E quando eu fui mostrar a Natália pra ela, imagina eu indo mostrar pra ela, essa é minha amiga nova. Ela já ficou assim. Essa menina tem silicone, né? E a Natália não tem silicone. Eu fiquei tipo, mano, para com isso, pelo amor de Deus. Mas isso aí, de novo, gente, coisas assim que ela falava e eu ficava, nossa, sem senso, mas tudo bem. Minha terceira semana, a gente tava, então, mais próxima, só que eu coloquei limites, falei pra ela que eu tava ocupadíssima, tava saindo bastante com as meninas. E aí, ela tava nessa fase aí que ela tava brigada com os amigos, brigada com os filhos, tal. E ela vivia pra reclamar deles, gente. O nosso papo era basicamente ela desabafando e eu escutava, tava tudo certo, mas de novo, não atrapalhando na minha vida. Até que eu chego numa sexta-noite em casa, e aí ela tava lá e perguntou o que eu ia fazer. Nesse dia eu percebi que ela só tava puxando papo, meio desesperada que ela ia ficar dentro de casa. Eu falei pra ela que eu ia pra uma balada, porque eu dava meus rolezinhos, mas eu não tinha saído pra festa, não tinha ido dançar, encher a cara nem nada, eu só tava indo em barzinho e voltando cedo porque eu tinha aula. Como minha aula tava acabando, a galera da escola resolveu que ia pra balada, e eu fiquei super animada. E eu disse isso pra ela, eu vou pra balada com os amigos da escola. Ela só ficou olhando com aquela cara julgadora dela, mas não falou nada, porque eu tinha essa liberdade de sair, chegar a hora que eu quisesse e tal, então tava tudo certo. Agora vamos lá pra história, gente. Se vocês acham que no primeiro vídeo tava ruim, aqui, nesse ponto, começa a humilhação real. Eu fui pra balada com os meus amigos e nesse dia a gente sim encheu a cara. Todo mundo ficou bem doido. Era a despedida de uma galera, a gente foi pra um clube mesmo, que fica até 5 da manhã aberto, e tomamos todas. Eu lembro de estar às 7 horas da manhã na rua, todo mundo feliz, curtindo e tal. E aí chegou num dado momento, cada um foi pra um canto e eu voltei pra casa, mas eu tava ruim, gente, andando assim, tipo, o povo indo trabalhar sábado de manhã e eu chegando descabelada, com a maquiagem toda cagada, parecendo uma zumbizona mesmo. Foi uma vez que eu fiz isso, tá? Só que eu falei pra vocês, né? A gente tem educação. Meus pais não criaram dois monstros loucos que vai desrespeitar a casa de outra pessoa. Então, quando eu fui indo pro elevador, eu pensei, tem um risco muito grande dessa mulher estar acordada, porque ela fica acordada até 5 da manhã, 6 da manhã, mas já são 7, 7 e meia, quase 8. Só que eu sei que é capaz dela estar lá me esperando. Isso tudo na minha mente embriagada, tá, Brasil? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta e ir direto pro meu quarto sem fazer barulho algum, porque eu não quero, dar de cara com ela, não quero acordar ela, principalmente, porque ela é uma senhora, se ela estiver dormindo, eu sei que ela tem sono, então eu tava preocupada com ela, tá, gente? E também comigo, sinceramente, eu não queria ver ela pra ela puxar papo e eu conversar com ela naquele estado que eu tava. Dito e feito, eu saí do elevador, abri a porta lentamente, sem fazer barulho algum. Quando eu entro dentro do apartamento, e ela sempre tava no sofá lá da sala, bebendo, fumando com o gato dela, ela não tava lá. Falei, graças a Deus, ela tá no quarto dela. E eu fui correndo pro meu quarto, sem fazer barulho. Só que lá no apartamento tinha um negócio que era muito ruim, que nas portas, assim, ela colocava uma plaquinha de madeira com o nome do cômodo, tipo, quarto, banheiro. E essa maldita dessa plaquinha de madeira, ela ficava batendo, mesmo que eu tivesse toda a delicadeza do mundo. Então, na hora que eu abri, que eu fui desesperada pro meu quarto, a plaquinha fez barulho e eu já entrei, fechei a porta e falei, cara, se ela acordou, agora eu tô no meu quarto, ela não vai vir atrás de mim. E foi, tipo, 1 segundo, entendeu? Então tá tudo certo. Eu tava evitando ao máximo, não conflito, porque eu não achei que ia ter conflito, mas ela vinha de papo comigo aquelas horas, porque tudo que eu queria era dormir. Então eu entrei no meu quarto e falei, graças a Deus, pronto, eu não dei de cara com ela, agora eu posso dormir. Só que... essa parte vergonhosa. O que aconteceu? Eu tava com a bexiga explodindo real. Eu não tinha feito xixi. Gente, eu precisava. Na minha mente, eu sentei na minha cama e eu fiquei, cara, o banheiro é na frente do quarto dessa mulher. Se eu sair, fizer xixi, der descarga, lavar a mão, vou fazer barulho, com certeza vou acordar ela. E aí as chances dela vir falar comigo é tipo 110%. Ou ficar brava porque eu acordei ela, né? Porque normalmente ela dormia até meio-dia. Então eu falei, eu não posso ir lá. Por nada.
vou tentar dormir. Peguei, deitei e a minha bexiga tava assim, no talo. Tava quase fazendo xixi na calça. Comecei a desesperar real. Olha a situação, gente. O fato de eu não ter a liberdade de ir pro banheiro, fazer meu xixi, porque eu tinha voltado da balada, eu tava bêbada, eu não queria atrapalhar a mulher, não queria falar com ela também. Comecei a olhar pra um lado, pro outro, desesperada, pânico total e meio ruim das ideias. Ruim não, né? Eu tava bêbada. E aí eu vi o copo. Lembra que eu tava indo pra academia? Então, eu tinha comprado um whey lá e um copo, um mixer pra eu tomar diariamente, porque eu tava, né, saudável da academia. Gente, peguei o copo. Oh, não! Ai, como eu vou contar essa história na internet? 30 anos no intercâmbio, morando com a senhora na França. Eu optei por pegar o copo da academia e fazer xixi nele, dentro do meu quarto, gente. Fiz xixi lá. Aquele copo é grande assim, né? Tinha 650 ml. É 650? Acho que 550. Entre 500 e 600 ml. E lá eu fiz xixi, Brasil, pra não lidar com a mulher ou não acordar a mulher. Sim, isso aconteceu. E aí eu tenho certeza que um monte de gente vai falar: nossa, que absurdo, por que você fez isso? Era a minha melhor opção, você pode ter certeza, gente. Fiz lá, eu tinha lencinho no meu quarto, né? E deixei o copo lá, gente. Falei, amanhã eu jogo lá no vaso. E eu fiquei com vontade de fazer mais xixi ainda, mas pelo menos eu não tava explodindo mais. Eu tava aliviada com os meus 500, 600 ml fora do corpo. E aí eu consegui dormir. Fui dormir 7h30 da manhã, 8 horas. E eu consegui dormir até mais ou menos umas 10, porque minha porta estava fechada, ela sabia que eu tinha ido pra balada, não sei se ela me escutou, mas ela sabia que eu tava lá no quarto. E era um sábado ensolarado. O neto dela tava lá, deixando ela maluca da cabeça, porque o neto dela, ele chorava, ele fazia escândalo, era uma criança, mas ele era uma criança também um pouco agitado, vamos dizer assim. Ele chorava muito. Criança tem dessas coisas, né? Ela falava pra mim que ele ficava assim, eu não quero você, eu quero minha mãe. E ela ficava tentando bajular a criança e tal, mas ele era um pouquinho difícil com ela. E aí, quando eu tava junto, a criança queria brincar comigo. Então, o que ela teve a brilhante ideia de fazer? Juro. Ela, 10 da manhã, eu na ressaca lá no meu quarto, passando mal. Fazia 2 horas só que eu tava dormindo. Ela colocou tipo um galinha pintadinha, mais lá da França, no último na sala. E aí, eu acordei escutando ela na minha porta, gente. Eu conseguia ver que tinha uma pessoa na frente da minha porta cantando em alto e bom tom, tipo muito alto mesmo, cantando a música e batendo palma e falando pra criança cantar também, e o volume no talo, coisa que ela nunca tinha feito em 3 semanas que eu tava lá. Nesse dia, eu acordei irritadíssima, porque eu sabia que ela tava fazendo de propósito. Ela queria me acordar e queria que eu ficasse o dia todo com ela lá, só que ela nem pensou, né? Ela nem cogitou que, assim, se eu acordasse, eu não ia ficar lá o dia todo com ela. Eu ia fazer o que eu fiz. Saí do quarto descabelada, aí ela, ai, você acordou, não sei o que. Eu falei, sim. Fui direto pro banheiro, lavei meu rosto, escovei o dente, tomei banho, voltei pro meu quarto, já fechei a porta de novo. Ela perguntou como foi a balada, eu falei, sim, tudo bem, tudo certo. Eu não fui grossa com ela, né? Mas eu tava com a cara fechada, de fato. E saí, fui embora, porque a Natália, principalmente, graças a Deus, a Natália foi um anjo enviado do Senhor. A Natália tava com um Airbnb só dela e morando perto de mim ainda. Então ela falou, cara, vem pra minha casa, você não precisa ficar aí. Naquele sábado, eu simplesmente sumi. E eu tenho certeza que ela ficou muito puta, porque a intenção dela era, de fato, fazer com que eu ficasse lá com ela e com o neto dela, o que eu não era obrigada. Esse foi o final de semana que as minhas aulas acabaram. Então, a partir da outra semana, eu já estaria lá de favor, mas de favor não, tá? Porque eu paguei bem caro pelo aluguel lá com ela. Como eu não fiquei o sábado todo com ela, eu percebi que ela começou a dar uma mudada. Eu tava com a Natália, com a Maitê, com as outras meninas francesas também, e aí eu chego no final de tarde pra eu me arrumar só pra eu ir pra um outro rolê, que era numa outra cidade, a 40 minutos, 1 hora, da onde a gente morava, lá em Biarritz. Eu cheguei e tava ela com a cara fechada no sofá, e eu sabia o porquê, né? Dei boa tarde, entrei no meu quarto, fui pro banheiro me arrumar, e ela vem atrás de mim. Eu me arrumando e ela começa. Você vai fazer alguma coisa agora? Falei, sim, eu vou sair com as meninas. Porque eu ia sair com meus amigos, só que aí... E daí foi lá, deu os motivos dela porque ela não ia sair com eles. Aí eu, tá. Continuei fazendo minha maquiagem, eu olhando no espelho e ela atrás. E onde você vai? Falei, a gente vai pra Rosgor, vai ter uma festa lá, tal. Gente, ela vira pra mim assim. Tipo assim, é isso que me irrita, sabe? Você não esperar até onde a pessoa chega. Ela vira diretamente pra mim e fala, Você vai pra Rosgor? Eu queria ir junto com vocês. Nessa hora eu tava passando o botão e fiquei assim, hã? Só que isso aí a gente aprendeu lá no vídeo de Cuba, né, gente? 2018 eu acho que eu gravei esse vídeo pra vocês. Todo mundo mete o louco até encontrar alguém mais louco. Falei, ela tá metendo louco comigo real, ela sabe que eu vou sair com as minhas amigas, ela não sabe nem que festa que eu tô indo, que tipo de coisa que eu vou fazer e da onde ela tá achando que
ela vai junto. Tipo, ela nem conhece minhas amigas. Meu Deus. Agora eu vou ter que dar a cartada de maluca também. Eu falei, você quer ir pra Rose Garden? Qualquer dia a gente pode ir. Só a gente combinar. E ela já achou que eu tava falando de boy, você pode ir hoje. Hoje tem como eu ir? Aí eu falei, não, hoje não. Hoje eu estou indo numa festa privada que as minhas amigas me convidaram. Mas a gente pode ir pra Rose Garden qualquer dia que você quiser. Falei assim, tipo, não. Além de eu não convidar, ela estava se convidando. Começou com a chantagem emocional. É que os meus amigos me deixaram, a minha filha não quer sair comigo, porque o meu filho isso. Sabe, o mundo contra mim. E aí eu vou ficar aqui sozinha, mas tudo bem, eu não ligo de ficar aqui sozinha, melhor eu ficar em casa mesmo. E aí eu não gasto dinheiro à toa. E blá, 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 blá. E eu só pra um lado e pro outro, me arrumando e tipo, não dando abertura nenhuma, só tava escutando. Mas a festa que você vai hoje, pessoas de fora não podem ir? Gente, nesse nível, tipo, eu já tinha falado não. Já tinha falado que não dava pra ela ir. E ela continuou insistindo. E eu falei, não, é uma festa privada, tem lista. Aí ela, Tá. E começa a invadir minha vida. Pouco a pouco, esse pra mim foi o ápice. A ponto de, tipo assim, eu ter que meio que dar satisfação do que eu tô fazendo, sendo que antes eu não fazia isso, não precisava fazer isso. Eu falar pra ela que eu ia com as minhas amigas e ela se enfiar no rolê. Eu falar que ela não podia ir e ela ficar tentando ainda com a chantagem emocional. Juro pra vocês que eu cogitei, eu falei, coitada. Talvez dê pra ela ir. Eu falei, não, tem nada a ver misturar essas coisas. Eu estou aqui pra ter a minha experiência do intercâmbio e ela tem que ter a vida dela. Ela não era uma senhora que tinha vida social e não queria nada com o intercambista. Então pronto, cada um faz seu papel aí. Falei pra ela, boa noite. Saí do apartamento e foi essa a primeira vez que eu tive que levar pra terapia essa questão, porque eu já falava umas coisas pra minha psicóloga, mas como eu disse antes, ela não estava atrapalhando minha vida e eu não tava sentindo muitas coisas negativas. Eu ignorava várias coisas, mas pra mim tinha mais coisa positiva do que ruim. Eu falei isso pra minha psicóloga, do jeito que eu saí e fechei a porta, eu fiquei morrendo de dó, gente. Falei, coitada dessa mulher, realmente ela vai ficar sozinha, eu poderia muito bem levá-la comigo, mas ao mesmo tempo é um rolê que não tem nada a ver com ela, era uma balada, gente. Porque aí o que acontece? Ela poderia ir comigo com as amigas dela, só que não, ela ia ficar grudada comigo. Eu ia ter que ficar cuidando dela lá, fazendo companhia pra ela, fazendo sala no meio da festa, num dia de sábado, que era o meu lazer, com as minhas amigas. E aí eu falei, não, final de semana passado eu já fiz um monte de coisa com ela, fiquei o final de semana inteiro com ela, ela pisando na nossa cabeça, fazendo a gente dirigir, pagar e tal. Eu não sou obrigada. E a minha psicóloga falou exatamente isso pra mim. Camila, você está aí para um intercâmbio. Você tá pagando pra ficar na casa dela. Ela não tá deixando você ficar de graça e você não é cuidadora dela. Então cada um com seu problema, entendeu? Se ela tem relacionamentos ruins na vida dela, ela tem que resolver isso. A terapia me ajudou muito nesse intercâmbio de verdade, porque eu fico com essas noias, eu fico com dó da pessoa. E aí eu acabo me anulando, acabava me anulando, né, antigamente, muito mais do que o meu limite pra outra pessoa não ficar chateada. Eu fui pra festa esse dia e eu falei, realmente passou dos limites. Nesse dia eu acho que eu dormi na casa da Natália, talvez eu tenha dormido na casa da Natália. Eu voltei pra casa um pouco depois, e aí eu falei pra ela que eu tava muito cansada e tal, mas mesmo assim ela perguntou se eu queria ali socializar na sacada, e eu fui, porque eu já tinha ficado o final de semana inteiro off, era a primeira semana que eu ia ficar lá na casa dela, de favor que não era nada a favor, sabe? Era uma coisa que ela estava fazendo por mim, porque ela gostava muito de mim, mas eu estava pagando todos os meus centavos lá. Nesse dia, gente, ela contou, né, que fez as pazes com a filha, e que daí no outro dia elas iam pra Espanha, e não sei o que, não. Teve uma coisa que me marcou muito, que ela falou assim pra mim. Aproveita muito sua vida, Camila, porque um dia você vai acordar e você já vai ter 60 anos. A vida passa muito rápido. E eu acho que eu aproveitei bastante a minha, mas tem muitas coisas que eu olho pra trás hoje e me arrependo. Então, entrou naqueles papos profundos que eu falei pra vocês, que era legal conversar com ela sobre isso. Mas nessa reflexão dela, que eu absorvi bastante pra minha vida também, porque ela falou que a vida passa muito rápido, ela disse isso. Hoje eu tenho 60 anos, mas eu sinto que no meu coração eu tenho 20. Fiquei com dó, gente, porque era isso, tipo... Ela queria ir na balada comigo porque talvez ela tenha uma alma jovem, quer viver isso e tava vivendo isso através de mim também. Só que ela era difícil e meio que forçava a situação. Era um pouco carente, sabe? E não é legal você lidar com uma pessoa assim. A gente ficou um bom tempo conversando e aí eu fui dormir. Ao mesmo tempo que eu tinha dó dela, a minha dó passava rapidinho pelas atitudes que ela tinha. Então, na segunda-feira, eu acordei, não tinha aula, acho que tava chovendo, alguma coisa assim, e eu fiquei o dia todo no quarto. Eu acordei, tomei meu café da manhã, ela tava dormindo, porque ela tinha ficado a noite toda virada, e aí, sei lá, ela acordou meio-dia e eu tava trabalhando, gente, sabe? Ela sabia que eu tava trabalhando. Então, por exemplo, no vídeo que eu coloquei pra vocês, que eu estava gravando, ela sabia que eu tava gravando, ela não fazia nenhum barulho na casa o dia todo. Quando eu colocava a câmera pra gravar, ela dava algum jeito de me atrapalhar. Começava a fazer barulho, gritar no telefone, botava a televisão no último, batia na porta do meu quarto. Eu acho que ela tá no programa não só pra receber dinheiro, porque sim, a escola paga pra eles esse aluguel do quarto, mas pela experiência mesmo... eu tô gravando, ela vai bater aqui. Olá. Une amiga. Tudo bem? Ça va? Oui, ça va? Just a second, Convido la moneda.
Vocês acabaram de ver o que acontece, entendeu? Você não tem muita privacidade, assim. Ah, tudo bem, eu não ligo muito pra essas coisas. Eu vou esperar elas saírem pra eu continuar gravando esse vídeo. No dia da gravação, ela bateu na porta do quarto pra mostrar a decoração do meu quarto pra amiga dela. Uma amiga que ela arrumou do além lá, não sei de onde que ela arrumava as amigas dela. Eu não conhecia a mulher, sei lá se era uma decoração nova ou não, mas ela sabia. Esse era o problema. Quando eu não estava fazendo nada no quarto, ela não falava nada. Ela ficava quieta, ficava muda, não fazia barulho, ficava lá no quarto dela. Quando eu colocava pra gravar, parecia que ela queria me atrapalhar pra chamar atenção. E eu não gosto de pensar nessas coisas, mas era a única explicação, gente. E a prova tá aí pra vocês. Eu tava um pouco irritada, vocês podem ver. Comentários da época eram inclusive esses. Nossa, Camila, você tá parecendo que não tá feliz aí. É porque eu tava guardando muita coisa. E tá na câmera também, que eu poderia muito bem ter editado, mas nem tenho o que eu editar. Eu levantei, eu abri a porta, eu fui simpática, ela já começou a falar pra me apresentar pra amiga dela, eu parei a gravação em respeito a elas, né? E aí elas entraram no quarto e ficaram meia hora lá falando de decoração. Sabe, gente, era o meu quarto. Não era o quarto de hóspede dela, inclusive a pior parte de todas, ela tinha um segundo quarto no apartamento, que era exatamente igual ao meu quarto, mas tinha o berço da criança também. Por que ela não levou a mulher no outro quarto, sabe? E aí, eu volto a gravar, eu não tava brava, eu não xinguei, eu não mandei a mulher tomar no cu, não falei nada pra câmera, que era um momento meu íntimo lá. Mas eu só respirei fundo, como eu fiz todas as semanas, e falei, eu não ligo pra essas coisas, eu não vou ficar afetada, eu vou esperar elas saírem pra eu poder gravar. E foi isso que eu fiz. Naquele momento, olhando pra câmera, eu acho que eu tava falando pra mim, sabe? Tipo, fazendo um desabafo mesmo. Por mais que as pessoas tentem distorcer, que eu não sei lidar com situações, aceitar opiniões diferentes, direto e reto, alguém lança essa aqui, eu sei muito bem que jogo de cintura é meu forte depois de tanta experiência que eu já tive, morando fora e em viagem. Principalmente quando eu tô viajando sozinha e sendo mulher. Eu dou minha opinião sim, só que eu não vou ficar brigando pra convencer ninguém de nada. E eu faço uma coisa muito bem, que é evitar conflito, na verdade. Eu tenho boca pra quando a pessoa vem passar por cima de mim. Isso aí sim. Mas até chegar nesse ponto, eu aguento bastante mesmo. É uma paciência real. E eu não acho que isso é ruim. Eu acho que isso é até estratégico. Nas 3 primeiras semanas eu já tinha pagado tudo pra escola. Como eu disse pra vocês, a agência não tira você com facilidade. Bruna foi uma pessoa que cogitou trocar de família e a mulher fez de tudo. A mulher da agência fez de tudo pra ela não sair. Então eu já sei como funciona. Quando você briga com o dono da casa, o lado mais fraco é você. Você corre o risco de ter todas as suas coisas jogadas pra fora, você corre o risco de ficar sem teto em outro país. Então não é que eu aceitava as coisas porque eu sou trouxona, porque eu sou burra. Isso aí chama inteligência emocional pra você não bater de frente com uma pessoa que pode fuder sua vida lá. É sair bem da situação. Só que tudo tem limite, até pro canceriano. No dia seguinte, que eu já não tava mais na aula, a Natália me convidou pra ir pro McDonald's e eu estava na sacada com ela conversando nesse dia. Falei pra ela, tô indo pro McDonald's com a Natália e ela me disse, O McDonald's fecha meia-noite. aí eu falei, sim, mas são 10h30. Você vai agora lá? Tô indo, beijo, tchau. Saí. Penso que eu tinha ficado o dia todo em casa editando vídeo e tal, falando com ela, mas não tava bom. No dia seguinte fez sol e eu fui pra praia com as meninas. E no dia de sol era dia que ela queria sair. Nos dias que ela ficava em casa porque tava chovendo mesmo. E ela me perguntou o que você vai fazer. Eu falei, vou pra praia com as meninas. Aí já lançam. Eu vou pra piscina sozinha. Paciência, beijo, tchau. Fui pra praia com as meninas. Quando eu volto pra casa nesse dia, ela me falou isso. Você não tá preocupada que você só tá saindo com essas brasileiras o tempo todo? Desse jeito você nunca vai aprender a falar francês. Gente, eu respirei muito fundo e eu tive que responder essa, né? Sim, com elas eu só falo português. Mas elas são minhas amigas e eu gosto muito delas. E realmente eu acho que eu não vou aprender francês tão cedo, porque aqui eu só falo espanhol também. Ficou com o olho desse tamanho. Tá. É isso, ela imaginou que nessa semana eu ficaria com ela 24 horas e eu não tava fazendo isso. Eu tava ou trancada no meu quarto trabalhando, tinha os momentos com ela ainda, mas não era o suficiente. E começou com essa picuinha aí de que minhas amizades não eram boas pra estar comigo, porque eu ia acabar me atrapalhando no intercâmbio. Ah, não, sério. A gota d'água pra mim foi, acho que numa quinta-feira, que vocês vão lembrar também que eu falei que ela começou a comprar as comidas que eu gostava sem eu precisar pedir. E aí ela comprou um negócio de chocolate. Só que o que aconteceu? O pão, ela falou pra mim, Camila, comprei o pão, tá aqui. O leite, ela me disse também, o leite está aqui. Esse negócio de chocolate não era idêntico ao que eu comia. Ela colocou lá na geladeira junto com as outras coisas também. Só que ela não me falou que era pra mim. E ela tinha comprado isso uns 7, 8 dias antes do dia que eu de fato decidi que eu ia comer esse negócio. Só que ficou lá mais de uma semana na geladeira e ela não encostou, o neto dela não comia aquelas coisas. Automaticamente pensei que era meu. Porque ela sabia que eu comia um negócio de chocolate e ela tinha comprado outras coisas também. Apesar dela não ter falado, ficou lá na geladeira. Só pode ser meu, né? Ninguém encostou até agora. É isso. Era uma caixinha assim com 4, tá? Um negocinho de chocolate, tipo um Danone, assim. Naquele dia eu peguei um negócio, comi e saí com as meninas. Juro pra vocês. Quando eu volto do rolê com as meninas, eu abri a geladeira e ela tinha tirado o negócio da geladeira. Escondeu sei lá onde. Ela não pegou e falou, Camila, não era seu, porque se ela me falasse isso, com toda certeza do mundo eu iria comprar outro pra ela. Ela simplesmente tirou alguma coisa que eu gostava
que não era pra mim, ou que eu não pedi permissão. É porque realmente só podia ser meu aquilo lá. Porque ela comprou aquilo no dia que ela tinha comprado as coisas que eu gostava. Então assim, não tinha outro motivo pra aquilo estar na geladeira. No dia que eu comi um, ela tirou os outros 3. E eu fiquei tipo... Ela fez mais 2 coisas durante essa semana, que foi reclamar de eu tomar banho, sendo que eu não tinha saído de casa. Era um dia que tava chovendo, eu acordei, trabalhei um pouco. Na hora que eu saí do quarto foi pra tomar banho. Você vai tomar banho agora? Você vai sair de novo? Aí eu falei, não, vou voltar pro quarto pra trabalhar. Mas você não vai sair e vai tomar banho? E aí, ela me seguiu até o banheiro para... Escutem. Pra vocês verem que não era coisa da minha cabeça. Ela tava fazendo pequenas coisas pra me atormentar. Pensa que eu já tava na 4ª semana lá. Ela me segue até o banheiro. Eu esqueci de falar uma coisa pra você, mas você sempre molha todo o box. O box, o que que é? Eles têm uma banheira lá e aí um vidro que vai até metade só, sabe? Não fecha inteiro. E aí, como o chuveiro é dentro dessa banheira, você tá lavando assim o cabelo, obviamente molha esse vidro. E eu passei 3 semanas lá sem ela falar um A pra mim. Nessa semana aí, que ela tava putinha. Toma esse pano aqui. Toda vez que você tomar banho, não esquece de secar tudo aqui, porque o fato de você tá tomando banho e deixando molhado aqui, tá estragando o meu vidro. Olha, fica todas essas manchinhas brancas aqui. Porque a água lá tem calcário, sei lá o que que é, e realmente fica essas manchinhas. E aí eu falei, de boaça. Eu falei, lógico, eu não tava secando porque eu nem sabia que precisava secar. Se você tivesse me falado antes, eu teria secado. Ah, eu esqueci. Foi por isso que eu não tinha falado antes. Aí eu peguei o pano e fiquei tipo, pode deixar que eu seco. Eu acho que o ponto crucial, depois dessas pequenas coisas que ela tava fazendo, é que ela veio me cobrar aquela semana de aluguel. Mas me cobrando no sentido assim, como se quase eu não fosse pagar ela, entendeu? Tipo, Camila, não esquece do dinheiro, tá? E eu falei, cara, eu tenho, na teoria, mais 2, 3 semanas aqui, minhas coisas estão todas aqui, tipo, eu não vou pra lugar nenhum. E ela tava meio desesperada, assim, eu falei, uma vibe estranha, como se eu tivesse... sabe, sendo folgado ou alguma coisa assim. E eu falei pra ela, tá bom, beleza. Foi nessa minha 4ª semana que eu percebi que ela tava tentando me manipular, tava tentando me atormentar, e ela realmente começou a tirar minha paz. E eu decidi que eu não ia ficar mais tempo lá. Eu tinha combinado com ela, né, mais 2 semanas, e eu falei, eu só vou pagar essa semana. A Bruna já tava chegando em Madrid, já era começo de julho, meu aniversário era dia 5, eu falei, eu não vou passar nunca meu aniversário aqui com sua mulher, e gente, jura? Isso foi muito... o meu intercâmbio de high school lá na Geórgia. Foi bem perto da época do meu aniversário que eles começaram a ficar super rígidos comigo por causa do boyzinho lá que eu queria namorar e eles não deixavam. Foi muito, assim, simbólico pra mim os momentos pra eu saber minhas decisões, sabe? E levando tudo isso pra terapia, né, minha psicóloga falou, é isso mesmo, Camila, você tem que fazer o que é melhor pra você. Não se deixa afetar por isso, não se contamina com esse ambiente. Pra vocês terem ideia, gente, eu não me sentia confortável pra usar o banheiro, pra ir pra cozinha, pra tomar banho, porque eu sabia que tudo eu seria julgada. E aí até pra eu sair com as minhas amigas. Eu não podia mais porque ela ficava com carão pra mim, e quando eu voltasse, ela não fazia 100% a lei do silêncio, de te ignorar assim, mas ela ficava com poucas palavras, sabe? Tipo, ah, tá, E eu assim, cara, péssimo. Porque nada paga a sua paz, tá, gente? Eu pensei, eu tiro todas as minhas coisas daqui, vou pra Espanha, fico lá com os meus amigos, passo meu aniversário numa cidade que eu gosto, deixo minha mala com alguma das meninas. Eu não preciso disso, sinceramente. Essa era a realidade. Fiquei esperando ela pra avisar, né, que eu ia pra Espanha, porque a minha irmã tava chegando, mas ela não aparecia na casa, então eu só mandei uma mensagem e avisei, viu, fulana? Eu não vou ficar mais as outras semanas, minha irmã tá indo pra Espanha, quando eu voltar eu já vou pro Bayonne direto, porque o apartamento já tá liberado. Deixei o dinheiro em cima da mesa, e amanhã eu já tô saindo, mas, óbvio, né, te espero aqui, a gente pode jantar hoje e tal. Ela chegou na casa, foi direto pro meu quarto, meio desesperada, assim, queria saber o que tava acontecendo, e eu falei que tava tudo certo, repeti as coisas que eu já tinha falado por mensagem, e a gente ainda foi jantar com ela naquela noite, eu e a Maitê, porque eu não tava odiando ela mais que tudo, mas eu, sim, estava mais incomodada do que eu deveria durante o meu intercâmbio. No dia da despedida, que foi o dia que eu ia sair de fato da casa, ela veio toda arrumada, com uma jaqueta rock and roll, assim, tava de batom vermelho, um lencinho na cabeça, veio perguntar pra mim se o look dela tava bom. Ela tava radiante nesse dia, eu acho que ela... Não sei se ela queria mostrar que ela tava muito feliz e foda-se que eu tava indo embora, ou se ela tava feliz que eu tava indo embora, não sei o que que era, mas ela tava radiante como ela não estava nos outros dias, e falou que ia pra um rolezinho, pegou e veio me abraçar, e eu também agradeci por tudo, obrigada, não sei o que. E ela falou, olha, não é porque você tá indo embora que você vai sumir de mim, viu? Quero conhecer sua irmã, quando você voltar da Espanha pode me mandar mensagem, a gente vai se ver muito aqui em Biarritz ainda. Não fui falso, gente, juro, abracei ela e agradeci falando, tudo bem, quando eu voltar eu vou te mandar mensagem, porque eu não tinha nada contra ela. Eu acho que ela tinha algumas questões, sim, mas ela tinha sido uma companhia no mínimo interessante durante esse meu primeiro mês de intercâmbio. Mas ela não deixou barato nem no último segundo, gente. Eu tô indo embora já, porque eu vou pra esse rolê, você deixa a chave com a vizinha. Eu falei, tudo bem. E aí ela veio com um aspirador pra mim. Eu lá, fazendo minhas malas, ela veio com um aspirador e falou, antes de você sair, você limpa o quarto, por favor, porque faz mais de 1 mês e meio agora que eu tô pegando essa cabeleira que você deixa aí pra todo lado, pelo apartamento. Não vou precisar mais fazer isso, né? Você passa o aspirador aqui no quarto? hello?
tipo, gente, no último segundo, depois da despedida, que a gente se abraçou, que tava de boa na paz, ela falou que ela ficou há 1 mês e meio pegando os meus cabelos pelo chão, tipo, reclamando, incomodada. E não me falou nada, nunca, durante 1 mês. E eu limpava meu quarto, respirei novamente. Falei, nossa, que estranho, que faz 1 mês e meio que você tá pegando meu cabelo, sendo que faz 1 mês que eu tô aqui. Pode deixar, eu limpo sim, não tem problema. Deixa comigo que eu vou limpar. Verdade, você quer. Pegou e saiu. Falei, nossa, liberdade. Tem até um vlog aqui que eu tô falando pra vocês. Comparando com um vídeo que ela tava invadindo o quarto lá com a amiga dela pra mostrar a decoração. Então eu passei algumas situações aqui que eu posso falar um pouco mais pra frente pra vocês, se vocês tiverem interesse. Eu sabia que aqui teria um prazo de validade, que eu não ia ficar por muito tempo, e eu tentei aproveitar ao máximo. E a minha felicidade do dia que eu gravei o vlog, eu tava fazendo mala. Vou fazer minhas malas aqui agora, me arrumar pra eu sair da casa. E... nova fase nessa vida francesa. Não dá nem pra comparar. É uma mudança de energia bizarra. Finalmente, a liberdade chegou e os humilhados estavam sendo exaltados. O dia que eu saí do apartamento, eu tava muito feliz. Meu aniversário chegou, eu fui pra Espanha, encontrei meus amigos, e aí ela não me deu parabéns, sabendo que o meu aniversário era no dia 5 de julho. Lembrando que eu não saí de lá brigada com ela, saí feliz. Agradeci, tentei olhar o lado positivo até o último segundo. Por mais que fosse um pouco difícil, ela também me deu tchau feliz. Falou que eu tinha sido uma companhia muito boa pra ela, uma das melhores intercambistas que ela já teve, e que ela ia ficar com saudade de mim. Mas não saudade suficiente, ou gostar de mim o suficiente pra mandar um feliz aniversário, que era, tipo, dias depois do dia que eu saí da casa dela. E ela tinha o meu celular, ela me mandava mensagem durante o tempo que eu fiquei na casa dela. Eu voltei da Espanha e eu fui direto pra Itália, pro casamento da minha amiga, que também tem vlog aqui no canal. E quando eu tava voltando da Itália, eu recebo a primeira mensagem dela, perguntando se eu já tava de volta em Biarritz. Eu falei pra ela que não, que eu tava na Itália, que eu tinha um casamento, e assim que eu voltasse pra Biarritz, eu mandaria mensagem pra ela. Nesse tempo, foi o momento em que a gente consegue o trabalho na van. Então, eu já não tava mais na escola, mas eu tava trabalhando e eu tava editando vídeo pra vocês, minha vida tava uma correria. No meu verão, gente, eu quase não tive tempo pra nada. E eu ficava pensando nela de tipo, coitada, até agora eu não mandei mensagem, ela quer conhecer a Bruna, então eu vou combinar com ela pra gente jantar. E ela vê a Bruna e tal, e é isso. Não tinha uma treta, não tinha nada ruim até então. Eu sim tinha sumido um pouco, mas por coisas da vida. Ela não era minha prioridade no intercâmbio. Eu mandei uma mensagem, a gente trocou uma ideia, falei que eu tava de volta em Biarritz, Bayonne. Falei que eu gostava de Bayonne, ela falou que tava com ciúmes, que eu gostava de Bayonne, porque tem uma tretinha entre Bayonne e Biarritz lá, principalmente por causa do rugby, e ela é super a favor de Biarritz e não gosta de Bayonne. Ela falou, ficou triste que você gostou de Bayonne? Eu falei, tudo bem, eu levei com uma piada, né? Até que chegou o dia que eu marquei o jantar com ela e ela ficou super feliz, tava super animada, mas... por coisas da vida, o meu chefe fez eu trabalhar até tarde naquele dia. Ele sempre mudava meu horário. Às vezes eu abria a van, às vezes eu ficava tarde, às vezes eu ficava até fechar. E nesse dia ele mudou meu horário. E, infelizmente, eu tive que desmarcar o jantar com ela. Eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, eu tô trabalhando agora, vou ficar até tarde aqui e hoje não vai dar pra gente jantar. Me desculpa, não foi em cima da hora, tá, gente? Vamos dizer que eu combinei com ela terça, 9 da noite... e meio-dia eu mandei pra ela falando que não dava pra eu ir porque eu ia ter que trabalhar. E ela me respondeu, tipo... mas você tá trabalhando aonde? E eu não tinha motivo pra mentir pra ela. Eu falei, numa van na praia, e infelizmente eu tenho que fechar a van hoje, mas a gente combina ainda durante essa semana. Mandei isso com dó, que merda que eu tive que cancelar, mas era o que precisava ser feito. Ela entendeu, falou tudo bem, e depois de um tempo, ela simplesmente me mandou uma mensagem assim... mas a gente não pode tomar um vinho aí na sua van? A gente não pode tomar um vinho aí na sua van. E eu fiquei indignada. Falei, cara, eu já botei um limite, já falei que não dava. E ela quer vir no meu trabalho, ela sabe que a van não é minha. E ela perguntou isso. Aí o que eu fiz? Eu só ignorei. A pessoa não aceita um não, um limite. Não, nem respondi, gente. Falei, estou trabalhando, ela sabe disso. É uma pergunta que a resposta é óbvia. Não tem como a gente tomar vinho. Tô trabalhando, caralho. Gente, a história seria ótima se ela tivesse parado no momento que eu saí da casa da Roche Family. Não. Pasmem. No dia seguinte, eu estava trabalhando na van. E eu e a Bruna, a gente tava naquele sol, correria e tal. E a Bruna vira pra mim e fala, a sua Roche Mom tá vindo lá longe. A sua Roche Mom tá vindo lá longe. E eu achei que era piada, porque uma Bruna não conhecia minha Roche Mom. E eu falei, qual que é a chance? A Bruna falou, tô falando sério, eu acho que é ela. Quando eu olho, gente, vindo lá de longe, ela tinha um estilo próprio dela, sabe? Bem burguesa, francesa, assim, vindo de longe. E ela realmente não era o público daquela praia, porque vai mais surfista e tal. Então eu vejo o ponto vindo e eu quase caí pra trás. Eu falei pra Bruna, é ela mesmo. Meu Deus. Gente, ela foi até a praia pra verificar essa van. Não sei se ela achou que eu tava mentindo ou se ela tava curiosa pra ver qual que era. Ela foi até lá. Brotou, sem eu chamar, sem eu dar a localização do negócio. Eu não falei nada pra ela. Eu só falei que eu tava trabalhando no food truck na praia. Camila! Meu Deus! Ela e a amiga dela do dia do mercado. Eu, assim, ó...
Eu não consigo esconder na minha cara, eu tava em choque. Oi, tudo bom? Olhava assim pra Bruna. Ah, não é possível. E a van alta, né? Eu vendo lá de baixo, meu pai. Tava só eu e a Bruna nesse dia, inclusive, na van. E aí a amiga dela, oi, tudo bem? E ela começou a falar, Que saudade de você, como você tá? Ai, você nem me respondeu ontem, não sei o quê. eu, nossa, que saudade também. Dei beijinho nela, abracei ela. Aí ela perguntou da minha vida e tal. Eu falei pra ela que eu tinha acabado de voltar da Itália pra um casamento. E, gente, a pessoa tentando me pegar no pulo, sabe? Ela falou, Itália? Que estranho. Eu vi que você acabou de voltar de Portugal, vi que você postou em algum lugar. a gente não se tinha nas redes sociais. Ela tava fuçando meu canal, porque no canal eu tinha acabado de postar os vlogs de Portugal. Porque lembra que eu tava postando um mês atrasado? Tudo que tava acontecendo na minha vida eu postava um mês atrasado. Então eu ainda estava nos vlogs de Portugal e ela lançou essa pra mim. Que estranho. Eu vi que você tava em Portugal. Eu falei pra ela, viu onde? Em algum lugar da internet. Falei, então, não, que eu posto tudo atrasado. Eu estava na Itália, num casamento, do jeito que eu te falei que eu estou trabalhando na van. Então, assim... Falei, eu fui arrumar pra cabeça com essa mulher, meu Deus, sinceramente, ser bonzinho você só se fode. Quem deu essa liberdade pra ela ficar, literalmente, quase me stalkeando? Porque ela apareceu no meu trabalho lá pra me atormentar. A cena foi maravilhosa. Ela virou e falou pra amiga dela, vamos comer aqui, a gente pega uma garrafa de vinho. Eu falei, olha, eu não sei se tem garrafa de vinho aqui, eu vou dar uma olhada. E não tinha. Não tinha uma garrafa fechada, né? Tinha uma garrafa na metade, mas eu falei pra ela, tem vinho. E aí ela falou, o que você tem pra comer? A gente vai comer aqui. Eu falei, tá bom, não tem problema, gente. Tava atendendo ela muito bem. Falei, então, a gente tem um hot dog vegano, tem um hambúrguer vegano, não sei o que. Na hora que eu falo isso, a amiga dela quase surtou. Vegano? Eu odeio coisa vegana. Os franceses, eles não curtem tanto coisa vegana, gente. A galera da nova geração, sim. Mas na cultura deles tem muita carne, principalmente lá em Biarritz, é muito peixe. Então, coisas veganas talvez não seja a vibe. A gente viu bastante gente bem rígida em relação a isso. Tipo, coisa vegana não quero saber. E a amiga dela era uma dessas pessoas. Eu não como coisa vegana, eu gosto de carne, eu quero comer carne, não vou comer aqui. A amiga dela, tipo, desesperada pra sair de lá. E a minha hosta era essa pessoa que amava carne também. Ela falou, Vamos comer o hot dog vegano, vamos comer aqui o hot dog vegano. porque eu falei pra ela, o hot dog vegano é meu favorito. Eu não vou comer aqui, vamos embora. Agora, se você quiser comer aqui, você fica aí que eu tô indo embora. A gente lá de cima da van, olhando as duas pra baixo, brigando assim. E, meu Deus, que situação. E aí, ela abriu mão. Me falou que a amiga não queria comer lá, que elas iam em outro restaurante. E que depois que eu saísse, era pra mandar uma mensagem pra ela pra gente tomar uns drinks, tá bom? Mas eu vou sair tarde daqui. Falei pra ela, novamente, eu saio tarde daqui. Ela falou, tá bom, a gente qualquer coisa vê. Eu falei, tá bom, beijo, tchau. Nesse dia eu fechei a van de novo, saí 10 horas da noite, tava cansada e não mandei mensagem pra ela. Eu tenho outras 1000 coisas pra fazer na minha vida e nessa época eu tava morando em Baione ainda. Pegar um ônibus pra Baione, ficar 1 hora dentro do ônibus, chegar, tomar banho e fazer minhas coisas. Ela não apareceu mais. Simplesmente deu uma sumida. Eu conheci a menina que estava morando com ela, a intercambista que entrou lá na casa depois de mim. Na primeira semana que eu conheci a menina, ela tava super feliz e falou, você era outra menina que tava lá com a fulana? Eu falei, sim, dela, nossa, ela adora você. Ela falou que a gente era muito amiga e que teve uma experiência muito boa comigo lá. E ela me disse isso. Eu gosto bastante dela, ela me levou já pra vários lugares, mas ela é um pouquinho difícil de lidar. Eu não falei nada, gente. Falei, eu entendo e tal, mas ela é bem legal mesmo. Foi a primeira vez que eu vi a menina. E agora um ponto muito importante. A menina que tava morando com ela era suíça, ou seja, uma europeia. Ela faz o que ela bem entende. E a menina tinha 21 anos apenas, então o que ela queria fazer era curtir. Na segunda vez que eu vi ela, ela já tava com uma imagem um pouquinho, né, desgastada da mulher. E nessa segunda vez também que eu vi ela, ela me devolveu o meu sapato, que eu nem lembrava que eu tinha esquecido na casa da mulher. Acho que foi pra Bruna, até a Bruna me entregou e eu falei, nossa, nem lembrava desse sapato aí. Ela não falou nada, ela foi na van e não levou meu sapato e ela não falou nada nas mensagens também. Então eu acho que ela tava esperando o momento de eu ir lá na casa dela, alguma coisa assim, pra me devolver. Chega nessa segunda vez, ela fala pra menina me devolver o sapato. Ok. Segui com a minha vida lá, ainda não mandando mensagem pra ela, porque eu estava, de fato, muito ocupada, como vocês que acompanharam o canal viram. A gente tava trabalhando feito cachorro, não tinha tempo para nada, nem pra eu sair e socializar com os meus amigos. E aí rolou a festa de Baione, que é muito famosa lá na região. Foi na época também que a gente foi na despedida de solteiro da Carol na República Tcheca. Então, tinham várias coisas acontecendo em julho. E aí, Brasil, acabamos de chegar de Praga e agora a gente tá aqui em Baione, no meu apartamento. E a gente já vai pra festa de Baione no último dia. Muito animada, porque a gente só viu um pouquinho à noite, depois do trabalho. A gente tá cansada, mas a gente vai porque é experiência, né? Diferente. A gente também não sabe quando a gente vai ter essa experiência de novo, então é óbvio que a gente vai mais cansada. E eu sei que essa festa era muito famosa e minha host mom tava falando que ela queria muito ir e tal. Encontro a menina pela 3ª vez na festa de Baione. Aí a gente conversou e ela me disse, ela não quis vir na festa porque os amigos dela, brigou com os amigos dela, não sei o que. A mesma história de sempre, ela continuava aí nesse ciclo dela de tretas. E eu disse, ela não quis vir com você? Ela falou, não, comigo não, nada a ver. E eu entendi, né? Era uma festa de rua, meio que o carnaval deles.
Depois disso, eu encontrei essa intercambista uma quarta vez. E aí, já fazia um mês que ela tava morando com a mulher e ela ainda tinha mais outro mês. Ela foi pra ficar 8 semanas na casa da host mom que eu tava. Essa quarta vez que eu encontrei com ela, a menina tava assim, sem brilho, gente. Parecia que tinham tirado a energia dela. Ela tava com uma cara super triste. E a intercambista nova me conta que rolou um bafafá entre ela e a host mom. Lembra? Eu já nem tava mais na casa. Eu já tinha minha percepção sobre ela de que ela era difícil de lidar, mas eu não tinha nada ruim pra falar dela. Inclusive, a menina sempre me perguntava e eu falava, eu entendo, mas ela é gente boa, eu entendo, mas tem um lado bom. E eu entendi também a menina, que tinha 21 anos e talvez não fosse ter ou a paciência que eu tive, ou o jogo de cintura, tudo. Então, ela lidou com a mulher do jeito dela. Ela foi pra festa de Bayonne, e a festa de Bayonne tem aquele Holy Festival, sabe? Que joga areia colorida nas pessoas, aquele pó lá. E quando eu encontrei com ela, eu até fiquei chocada, porque a menina tava suja do pé à cabeça, gente. Essa festa vai até 4 horas da manhã. Então a menina sai de Bayonne, toda suada, cheia de pó e tal, volta pra casa, e a mulher, nesse dia, não estava no sofá até 5 horas da manhã, como normalmente ela ficava. Ela tinha ido pra cama. Olha, aí uma coisa. Eu era a pessoa que voltava de rolê pra não acordar a mulher, eu mijava dentro do meu copo da academia. Essa menina já não. Ela chegou 4 horas da manhã e ela foi tomar banho. Total direito dela. Uma vez na vida, porque era nesse dia da festa de Bayonne. E a minha host mom, ela sabe como é a festa de Bayonne. Então, faria todo sentido a menina chegar e tomar um banho. As pessoas jogam bebida pro alto. É uma zona, gente. Então, eu entendi porque que a menina foi tomar banho. Só que eu fico pensando, será que eu teria feito isso? Eu acho que eu teria feito, porque ninguém merece dormir todo sujo e tal. Se bem que eu fiquei 2 vezes sem tomar banho lá, porque eu sabia que a mulher ia me atormentar. Fiquei 2 dias sem tomar banho, gente. Não seguidos, entendeu? Mas um dia que eu não tinha saído de casa, eu fiquei trabalhando o dia todo e eu pensei, se eu for tomar banho agora à noite, ela vai me encher o saco. Aí eu não tomei no dia seguinte. E uma outra vez também, mas nenhuma das vezes eu tava suja, depois de praia e tal, não. Eu só não queria arrumar pra cabeça e aí preferi ficar de boas. A menina chegou toda suja e ela foi tomar banho 4 horas da manhã. Ela disse que enquanto ela tava tomando banho, que teria sido um banho rápido, a mulher saiu do quarto e invadiu o banheiro dela, com a menina pelada e dentro do chuveiro, porque não tinha tranca na porta, lembra? Ela tava quase chorando. Ela disse, cara, eu tava toda suja, não tinha condição de eu dormir daquele jeito, e eu nunca faço nada. Ela sabia que nesse dia era essa festa, e ela surtou com a menina. A menina disse que ela gritava e gritava e gritava 4 horas da manhã. Eu imagino ela já, do mesmo jeito que ela gritava com a filha, com os amigos e com tudo, ela gritou com a menina, loucamente dentro do banheiro. A menina falou que ela ficou em choque, saiu chorando do banheiro, se enrolou na toalha e foi pro quarto. E aí fazia uma semana que a mulher não tava olhando na cara dela. Ela disse isso: o meu intercâmbio tá muito ruim, porque eu tô com um climão lá na casa. Essa é a minha situação atual. Eu tento fazer várias coisas pra não ficar lá no apartamento com ela, porque ela tá me odiando mais que tudo. Como eu vi que ela tava muito mal, eu tentei consolar ela. Eu falei, olha, não é pessoal, tenho certeza que não. Ela é muito difícil com todas as pessoas. Eu tive que aguentar muita coisa também, e eu só fiquei 4 semanas com ela. Tenta fazer o melhor do seu intercâmbio agora. Se você quiser, eu e a Bruna, a gente acabou de se mudar pra casa do nosso chefe, nosso quarto é grande e tal. Se você quiser, né, sair com a gente, me manda uma mensagem, você pode estudar de lá, trabalhar de lá, porque ela falou pra mim que ela ficava 24 horas na biblioteca agora da cidade, só pra não ficar em casa e fugindo da mulher. E eu falei, relaxa que não é com você. Eu tentei ser a melhor intercambista possível pra ela, mas eu tive que aguentar muita coisa. Aí sim, gente, agora chega a melhor parte. Ela virou pra mim e falou, nossa, é muito legal que você tá falando essas coisas, porque ela falou umas coisas de você. Ah, mas eu tinha certeza. Ah, ela falou umas coisas de mim? Conte-me mais sobre isso, porque o que ela ia falar de mim, gente? Juro, uma pessoa que virou noites com ela, tomando vinho, escutando as histórias dela, falava 1000 nãos pra mim pra falar sim pra ela. Mijei na porra do copo. Entendeu? Fui pra rolezinho com ela, fui pra Espanha e tudo. O que essa mulher tem pra falar de mim? Conte-me tudo, não me esconda nada. E aí a menina começou a me falar inglês, gente. Ela disse que você entrou na casa dela e fingiu que era amiga dela, que fingiu que vocês tinham uma conexão, até marcou viagens com ela na frente do filho dela e tudo. Tipo, o negócio da viagem, eu falei pra ela num momento em que ela tava reclamando da vida, falando que ela não tinha companhia pra viajar. E foi bem no comecinho que eu achei que ela era gente boa. Eu falei pra ela, de fato, ó, se o seu problema é viajar sozinha, eu vou ficar aqui por 1 ano, a gente pode, de repente, marcar uma viagem. Falei que eu ficaria feliz de ir com ela algum dia da vida, no comecinho. Não foi uma promessa, não foi nada. E naquele momento eu tava falando de verdade, porque eu achei que a gente tava se dando bem. Mas as coisas mudaram rumo. Não é que a gente combinou e pagou a passagem e tudo, não. E ela falou isso pra menina, que eu combinei uma viagem com ela e aí depois eu fingi que nada aconteceu. E aí a pior parte pra mim, que foi a parte que eu fiquei mais chateada. A menina teve que traduzir do alemão pro inglês, porque ela não conseguia achar a palavra pra descrever o que a mulher tinha falado pra ela. Ela disse em inglês que eu tinha take advantage, que é tipo que eu tirei vantagem dela, e ela me falou assim. Mas ela disse isso, não sei como te explicar, de um jeito muito negativo, como se você tivesse entrado na casa dela e abusado dela. Tipo assim, abusou da boa vontade, dos favores e tudo, e depois que ela já não te servia mais, você foi embora e nunca mais falou com ela.
o quê? Ela também falou que aí ela foi na van atrás de mim porque ela tava com saudade de mim e que eu maltratei ela na van. Que eu não queria que ela comesse lá, queria dar um perdido nela e que eu menti pra ela que não tinha comida, que não tinha nada. E nessa hora a Bruna tava do lado e ficou de cara. A Bruna ficou chocada porque ela viu a cena. A gente tratou ela muito bem, com todo o respeito do mundo. Eu falei todo o cardápio pra ela e ela teve a cara de pau de falar pra menina que eu basicamente expulsei ela da van. Que eu menti, que eu não queria ter atendido ela. E a Bruna falou pra mim, ainda bem que eu tava do seu lado. Mano, nessa hora me subiu, gente, um negócio. Me dá uma raiva só de lembrar. Ela falou que eu tirei vantagem dela. Em que momento eu tirei vantagem dessa mulher? O que aconteceu na nossa relação foi, eu paguei pra uma escola por uma host family pra eu ter acomodação e café da manhã. Malemar café da manhã eu tinha. O nosso relacionamento não tinha nada a ver com o que eu paguei pra ela e eu fiz muito. Foi muito de aguentar essa mulher. E agora ela tá aí pros outros falando que eu tirei vantagem dela. Ah, mas não é possível. E a menina falou assim, ela falou muito mal de você, disse que... Outra parte que me irritou demais. Vamos procurar um homem pra você? E eu, tipo, não precisa. E quando a gente entrou nessa questão do relacionamento, eu falei pra ela que era muito difícil eu entrar num relacionamento, sendo que eu viajava tanto e não ficava tempo suficiente nos lugares. E eu estava falando da minha vida amorosa pra ela. Eu falei, normalmente eu tenho relações superficiais porque eu não fico muito tempo num lugar. Quase justificando pra ela porque eu não queria que ela arrumasse nenhum homem pra mim, nenhum cara pra eu casar, porque ela ficou muito pesada nessa história aí. Que você era uma pessoa que, como você viajava muito, você tinha problemas pra manter relacionamentos e aí você vivia de superficialidade. Que eu só tinha relacionamentos superficiais porque eu não conseguia ter contato com as pessoas, eu não conseguia criar laços com as pessoas. E aí ela tinha dó de mim por isso, por ter uma vida desse jeito. E ser desse jeito, meio que falando pra menina tomar cuidado comigo, que eu não era amiga de ninguém. Essa filha da puta dessa mulher falou isso pra menina, gente. E eu fiquei muito magoado, mas não foi pouco não. Porque pensa quantas vezes... Nossa, nessa hora eu só pensava em mim mijando no copo. Meu maior arrependimento foi aquele copo. Nossa Senhora, as coisas que eu tava passando pra não atormentar a mulher, pra não acordar ela, pra ela não ficar chateada, pra ela não ficar magoada, pra ela não se sentir sozinha. Quando eu saí pra festa, eu saí de lá triste porque eu tinha deixado ela dentro do apartamento. Mas assim, como eu disse, nada tava bom pra ela e ela queria tudo e mais um pouco. E ela pega e fala isso pra menina. E sabe-se lá pra quem tanto, né? Deve ter metido pau em mim pra todo mundo. Porque era isso que ela fazia comigo, né? Ela metia o pau em todo mundo pra mim. Eu fiquei bem de cara, fiquei chocado. Falei pra minha irmã o quanto eu fiquei chateado. Porque não era que ela só tava falando, depois que ela foi embora, a gente nunca mais se viu, ela me deu um perdido, me deu um ghost, que poderia ter sido isso de fato. Com motivos, né? O motivo era literalmente o jeito que ela tava fazendo as coisas, invadindo meu espaço, invadindo meu tempo, invadindo tudo e forçando as coisas que eu não gosto, que eu odeio mesmo. Mas ela tava basicamente questionando meu caráter. Falando pras pessoas que eu tinha tirado vantagem dela. A Camila, a brasileira cabeluda que deixou o cabelo jogado pra todo lado da casa, entrou aqui no meu apartamento e foi uma filha da puta comigo por mais de um mês. Me usou, coitada de mim. Ela vive de relacionamentos superficiais. É, assim, gente, nesse dia eu fiquei bem puta, levei pra terapia. Acho que essa mulher, ela me custou umas 2, 3 semanas de terapia, viu? Enquanto eu tava na casa dela e depois. Só que é muito estranho, vocês não acham? Todo mundo ao redor dela tinha problema com ela, todo mundo queria usar ela. Os intercambistas, nenhum prestava, os ingleses não prestavam. Teve uma menina que era uma suíça também, e aí entra também num outro preconceito, né? Ela disse assim... A menina era muito quietinha, ela não saía do quarto dela, não interagia comigo, eu acho que ela tinha autismo. Além de todas as neiras que ela falava, todos os intercambistas eram os filhos da puta. E ela falava pra Maitê que eu era a melhor intercambista que ela já teve, que teve a maior ligação com ela, blá, 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 blá. Do nada, eu virei a maior abusadora de todas, que tira vantagem de velhinhos. Então, falei, quer saber? Chegou em todos os limites, a ponto de eu não querer mais, nunca mais, ver essa mulher na minha frente. E na terapia, minha psicóloga me falou isso, Camila, não leva pra você. Não adianta você absorver as palavras dessa mulher, porque se você for pensar, isso aí é projeção. Quem vive de relacionamentos superficiais? Quem não tem pessoas, laços na vida, a ponto de ter que ficar atormentando intercambista, querendo fazer parte da vida de intercambista? É ela. Ela não tem bom relacionamento com os filhos, com os amigos. Então, a pessoa que vive de relacionamento superficial é ela tá falando dela. E eu acho que ela deve ter depositado uma esperança em você e aí se frustrou e agora tá falando isso. A terapia foi ótima porque eu tava até pensando em mandar uma mensagem pra essa mulher, tipo, olha, eu sei o que você anda falando de mim, vai tomar no seu cu, mas... o que eu ia ganhar com isso? Minha psicóloga falou, o que você vai ganhar com isso? Você sabe que não é assim, é só uma visão dela. A pessoa que é frustrada e amargurada é ela. É capaz de vocês brigarem ainda, sabe? Você saiu de lá de uma maneira tão legal, vai arrumar mais coisa pra cabeça. Eu falei, realmente não vai mudar nada na minha vida, a opinião dessa mulher não me interessa. E a partir daí eu decidi que eu não ia mandar mais nada
mesmo. Tipo, nunca mais. E também fiquei com medo de encontrar com ela na rua, porque eu tenho certeza absoluta que se eu encontrasse com ela na rua, ela simplesmente ia fingir que nada, ia vir dar oi e tal, e eu não consigo fingir, gente. Eu tenho sim respeito e educação, né? Eu ia provavelmente fazer uma cara assim. Eu pensei, se eu encontro com ela na rua, eu ia falar, eu fiquei sabendo as coisas que você falou de mim pra intercambista. Mas eu também não queria queimar outra intercambista. Foi um dos motivos até que eu não mandei mensagem, porque eu pensei, se eu mandar mensagem pra ela, a intercambista ainda vai ter 4 semanas lá na casa, as duas já não estão num relacionamento bom, e aí vai sobrar pra menina ainda, então eu vou ter maturidade e simplesmente ignorar. Foi isso, gente. A história com a mulher foi assim que eu enterrei ela na minha vida, porque até então eu ainda pensava em jantar com ela, em visitar ela, já que eu ia ficar um ano em Biarritz, mas depois dessa eu vi que vai além de uma pessoa temperamental, uma pessoa difícil, mas também uma pessoa que manipula os outros ao redor e pra mim, aí ficou um desvio de caráter também, porque do jeito que ela falou de mim pros outros, eu achei que ela foi bem injusta, por sinal. E hoje em dia eu falo dela assim, tipo, é triste até, porque eu lembro de uma noite que a gente gargalhou numa das conversas. A gente deu muita risada. E ela tinha histórias boas, né? Eu falei pra vocês. Ela teve até um date errado dela que ela me contou, foi muito bom. Que envolveu política e tal. E eu não lembro o porquê da gente estar dando tanta risada. Eu simplesmente apaguei da minha memória os momentos bons. Eu sei que eles existiram. Mas, até pra não me enganar, sabe? De ficar com dó da mulher. Porque eu tenho dessa, gente. A pessoa vai lá, caga na minha cabeça, depois ela pede desculpa, eu fico com dó. E aí dou segunda, terceira chance. E dessa vez eu simplesmente eliminei da minha cabeça. Porque é isso, eu fiquei um mês com essa pessoa e toda a ladainha que ela criou, depois de eu ter saído da casa ainda. Sei que a menina me contou, já era agosto, já tava na casa do meu chefe. Então, assim, muito desnecessário, sabe? Eu tive, sim, muitos aprendizados com essa experiência, né? Essa questão da host family ou morar com os outros é muito difícil, gente. Pessoas são difíceis. Quem sabe lidar com os outros, na verdade, tem um dom, tá? Pessoas diferentes e não ficar brigando toda hora, o tempo todo. Uma coisa que ela trouxe de positivo pra minha vida é que eu gostava muito de ver que ela, com 60 anos, tinha muita energia, não parava com a vida dela, ela tinha, sim, tentava ter uma vida social ativa, tava nos eventos, ela era bem estilosa também, direto e reto, ela botava vários looks e ia lá no meu quarto pra eu palpitar e tal, ela era bem vaidosa, isso é uma cultura muito no Brasil também, parece que aqui no Brasil você fez 30 anos, você já pode aposentar e se enterrar, as pessoas já começam a te chamar de velho, lá na Europa não é isso que acontece, e essa mulher, ela tinha um espírito muito jovem. Eu até ficava pensando algumas vezes, principalmente no começo que eu tava, né, vendo só o lado bom dela, eu pensava, será que você é essa mulher na vida? Com 60 anos, com um apartamento bom aqui numa praia e tal, tomando meus bons drinks, com meu pet, meus amigos. Mas depois eu vi que eu não queria ser ela, não. E aí eu percebi isso também. A carência, gente, ou dependência emocional, ou você ser temperamental, afasta as pessoas. Eu acho que isso era a maior questão lá com ela. Ela realmente não conseguia manter a paz na vida. Ela não tinha paz e tirava a paz dos outros também. Ainda acho válido você fazer um intercâmbio e ficar com host family se for o que cabe no seu orçamento. Mas, contudo, todavia, saiba que é muito difícil. Acho que você com 17, 18, 20, 21, 20, até 25, você leva na boa. No au pair, eu também levei na boa porque eu tinha um propósito maior. Eu sabia que a minha questão lá era trabalhar e focar no meu blog. Mas essa da França, apesar de eu ter tido uma experiência ok, por eu ter visto esse lado francês, de uma cultura e tal, e pelos papos com a mulher, não é que não valeu a pena, mas a experiência no geral de morar com uma host family, pra mim, foi positiva, mas com um limite de validade, entendeu? Eu acho que 3 semanas foi o ideal. Assim, 1 mês foi too much. Nas 3 semanas eu já devia ter metido o pé. E eu acho que ela também fez de má fé isso aí, sabe? De achar que porque eu tava ficando lá na casa, que ela tinha feito por mim, eu estaria devendo alguma coisa pra ela, sendo que não. Eu estava pagando por um serviço. E ela não foi muito das hospitaleiras, né? Com o negócio do café da manhã. E depois me atormentando com o negócio do box, gente. Na minha última semana, o negócio do box. E escondendo o negócio de chocolate. Tipo, eu tava dentro de casa sem sentir que eu tava numa casa, sabe? Não precisava ter sido desse jeito, mas infelizmente foi. Outra coisa que eu queria pontuar é que mesmo eu falando tudo isso, no outro vídeo teve gente me falando pra eu aprender a falar não pros outros. Eu vejo que algumas dessas pessoas estão tentando dar conselhos, mas eu não acho que eu sou nada sonsa. Eu tenho boca pra falar, gente. Eu já passei por uma situação muito complicada na internet, que eu senti que meu trabalho tava sendo prejudicado por uma questão que foi resolvida, mas na época eu fiz um vídeo inteiro pra falar. Acho que estou sendo prejudicado por causa disso, disso e disso. Recebi muito hate na época, mas eu aguentei e eu resolvi a minha situação. Então eu sei me defender, eu sei colocar meus pontos, sei expor minha opinião. Aqui eu falo sobre as minhas opiniões políticas, eu falo sobre preconceitos diversos que eu já passei, eu brigo diariamente com questões que envolvem mulheres que viajam, recebo muita mensagem e ataques. No negócio da TAP lá, a mesma coisa. Falei sobre uma companhia aérea, recebi 1,5 milhão de ataques de pessoas de outra nacionalidade, inclusive. Fiz o vídeo 1, fiz o vídeo 2, fiz o vídeo 3, com provas, com argumentos, com prints, com tudo. Tanto que a pessoa que tava mais me atacando, que era um outro criador de conteúdo, deletou todos os vídeos, argumenta comigo mesmo, me posicionar comigo mesmo, mas
Eu não posso fazer isso em toda e qualquer situação. Morar em outro país é isso. Você tem que escolher suas brigas, você tem sim que se adaptar. Sou eu que tô na casa da pessoa, sou eu que tenho que me adaptar a essa cultura. Então, as pessoas que acham que eu já deveria na primeira semana ter feito escândalo, com todo respeito, vocês não têm noção do que é a vida ou não passaram por isso. E normalmente esses comentários vêm de pessoas que, às vezes, estão infelizes com o trabalho, estão infelizes com o relacionamento, estão infelizes com a própria vida delas, elas não se posicionam na vida delas e falam que eu teria que me posicionar e bater de frente e brigar numa situação que não. Como é que eu vou bater de frente com uma mulher na primeira semana porque ela fez um comentário que eu não gostei? Sendo que eu paguei pra estar na casa dela, não vão me devolver meu dinheiro, não tenho pra onde ir. Eu acho que eu sou levemente trouxa quando eu gosto das pessoas, tipo, em relacionamento e tal. Mas na terapia eu aprendi demais a filtrar e falar mais não pros outros e sim pra mim. Só que quem acha que já vai fazer um barraco logo de cara com qualquer pessoa, a vida não é isso. Você não tem tudo que você quer do jeito que você quer o tempo todo. Tem formas de falar, formas de se posicionar. Eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer na situação de uma maneira que eu não me prejudicasse e não magoasse gratuitamente outra pessoa. Só a parte do copo que eu me arrependo. Mas é isso, gente. Essa é a história. De verdade, eu fico orgulhosa de mim, porque eu sei que eu não saí de lá brigada com ela. Eu sei que eu abri mão de muita coisa pra manter um ambiente ok lá dentro. Não só por ela, mas por mim também. Mas eu acho que eu me posiciono sim. Tanto é que agora que eu decidi que eu não quero mais ela na minha vida, eu realmente não quero. Não acho que me agregaria muito mais. Naquele momento foi ok, depois já não mais. Sim, ela acompanha o canal, mas eu não acho que até hoje, ou talvez acompanhe até hoje, mas tudo que eu falei aqui foi real. Se ela tem essa versão de que eu fui uma filha da puta que foi na casa dela, que tirou vantagem dela, eu mesmo já dei a versão dela porque foi o que chegou até mim. Então, essa é a versão dela. Eu estou contando a minha experiência no intercâmbio e aconteceu. Eu não acho que ela era uma pessoa péssima, horrível. Falei pra vocês no primeiro vídeo também que ela era uma pessoa interessante, boa de papo, tinha conteúdo, mas faltou uma terapia aí e é sempre isso, gente. Quem não faz terapia atormenta quem faz. E aí tem que continuar fazendo. Eu levei bastante essa questão, mas tudo resolvido, tanto é que eu tô trazendo pro canal, né? Intercâmbio não é fácil, a vida do imigrante não é fácil, mas no final vale muito a pena porque o seu crescimento pessoal, ele é grande, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. Galera, um beijo. É nóis. Tchau. Isso foi só no meu primeiro mês, tá, gente? Depois eu fui pra Bayonne, teve a casa do chefe, teve o nosso amigo francês que a gente fez. Tiveram outros relacionamentos. A cultura é um negócio que pega, tá? Eles são bem diretos, né, no que eles falam, e aí quando você vai ser direta também, acaba entrando em conflito, mas isso a gente deixa pros próximos vídeos. Quem mora na Europa sabe do que eu tô falando.